Ele é um cara aposentado que está retirado do seu serviço há muito tempo. Mas então, de repente, algo o chama de volta. Um acidente, uma oportunidade, seja o que for, é um chamado para ele voltar a essa vida perigosa que ele tinha antes e revelar um pouco do seu passado misterioso e sombrio. Isso aqui é a premissa de um filme, mas de qual? John Wick, Fórmula 1 ou até mesmo do anime Sakamoto Days? Sim, é a premissa de todos esses filmes. E antes que tirem conclusões precipitadas da minha opinião sobre esses filmes, já vou dizendo que eu gosto muito desses filmes e do anime Sakamoto Days. Vários outros nessa pegada, tipo Anônimo, Maverick, enfim, vocês entenderam. Mas eu reconheço que todos eles partem dessa mesma premissa. E também não vejo nenhum problema nisso. Afinal, todos eles abordam essa premissa, esse tema da sua própria maneira. E isso por si só é muito bom. Mas eu reconheço que esses filmes também são um sintoma de algo muito maior. Que é o que eu vou falar aqui hoje no meu canal. Então sejam bem-vindos, meu nome é Logan. E hoje eu vou falar sobre a dificuldade masculina de envelhecer. Esse foi o melhor título que eu achei, eu nem sei se encaixa bem. Bom, encaixa um pouco, mas só com parte do assunto. Não sei. Assiste o vídeo. Bom, para entender a origem de tudo isso, vamos ter que viajar só um pouquinho no tempo. Bater logo na primeira Revolução Industrial, assim, bem pertinho então, né? Bom, antes da Revolução Industrial, apesar de haver o uso de ferramentas, o homem ainda era a peça principal do trabalho. Era ele que fazia tudo acontecer, digamos assim. E por conta disso, existia uma grande valorização do trabalho duro. Afinal, era o único meio de produção que eles tinham. Então, aquele homem que era forte e que produzia muito através do seu esforço físico, era um homem de respeito. Mas, com a Revolução Industrial, a chegada das máquinas e a divisão do trabalho em etapas, isso mudou um pouquinho. Afinal, agora o homem nem sequer participava de todas as etapas de produção. Mas, apesar de ser um trabalho parcialmente automatizado, se considerarmos a tecnologia da época, ainda havia um grande esforço físico para manter essas máquinas funcionando. Então a visão do homem de respeito foi transitando do homem que provém o sustento através do esforço físico para aquele que controla ou é dono das máquinas. Afinal, agora eram as máquinas que ditavam o nosso progresso. Portanto, aquele que é dono ou que controla as máquinas é o que provém o progresso. Ou seja, a visão do homem de respeito deixou de ser daquele que trabalha para aquele que dá trabalho. Não, pera. Mas enfim, falando sério, essa transição foi ficando cada vez mais forte por conta do avanço tecnológico, que foi restringindo cada vez mais o acesso das pessoas a esse tipo de poder, a esse tipo de status. Pois as coisas foram ficando cada vez mais tecnológicas, mais complexas e cada vez menos acessíveis para o proletariado. Um exemplo bem claro disso são os carros. Se você pega um carro antigo, você pode desmontar e remontar ele tranquilamente. Tanto é que muitas pessoas faziam isso antigamente. Isso, aliás, também explica o fascínio pelos carros antigos. Calma, que eu tô me adiantando, já vou chegar lá. Mas se você pega um carro novo, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Aliás, isso vai tirar um problemão. Afinal, praticamente toda a produção é robotizada, se não for toda a produção. Ou seja, as peças que estão ali encaixadas não são possíveis para um ser humano montar. Aquilo foi montado por um robô e unicamente para um robô montar, sem falar no tanto de tecnologia que os carros de hoje têm. Os carros são praticamente computadores com rodas. E isso sintetiza bem essa inacessibilidade ao poder. Afinal, como eu disse antes, as máquinas ditam o progresso, portanto quem comanda as máquinas também dita o progresso. Mas se quase ninguém tem acesso a essas máquinas, então praticamente ninguém é dono de nada. Tá legal, muito da hora esse papo, mas o que isso tem a ver com os filmes que você estava falando antes, hein, Logan? Me explica agora. Me explica, por favor. Bom, como eu disse no decorrer do vídeo, o poder, e aqui no vídeo eu ressalto como o poder do progresso, mas pode ser visto como qualquer outra forma de poder, ele está sendo ao decorrer do tempo cada vez mais restrito. E o que é que nós vemos nessas obras como John Wick, Sakamoto Days, Anônimo? Esses personagens principais, pelo menos no começo, são mostrados como seres pacatos, vivendo uma vida pacata. Vamos ver, Anônimo, nós temos um pai de família que parece estar sempre frustrado e com uma falta de vontade de viver. John Wick, que não chega a ser um pai de família, ele teve uma esposa, mas ela se foi-se. Mas mesmo assim é apresentado no começo como um senhorzinho com seu cachorro. E Sakamoto Days é o velhinho dono do mercadinho da esquina. Ou seja, são sempre essas figuras pacatas que você vê por aí em qualquer momento do dia. E de certa forma, são seres impotentes. Mas
Todos eles têm o quê? Um passado sombrio, que no caso é o passado onde eles eram empoderados, eles tinham um grande poder, seja ele qual for de novo. É um passado onde o trabalho deles era muito glorificado, porque o trabalho deles é o que fazia as coisas acontecerem. E de novo volta para aquilo que eu falei no começo, da dignificação através do trabalho, de algo feito por um ser em específico e não uma máquina, algo feito através do esforço físico, mas que foi se perdendo ao decorrer do tempo por uma escolha de vida mais confortável. E aqui você pode usar a analogia da automatização da vida pacata com a sua rotina, onde você faz tudo igual todos os dias, para a automatização das máquinas, que funciona do mesmo jeito, a máquina faz a mesma coisa todos os dias. Mas, de repente, eles recebem um chamado, algo que traz eles de volta para essa vida empoderada, algo que eles lutaram para não ter mais, mas que no fundo ainda gostam. Bom, essa é a minha visão sobre esses filmes e o que eles significam. E claro, não é minha única visão, porque essa provavelmente nem sequer foi a visão das quais esses filmes foram pensados. Filmes e animes, tá? Eu lembrei que tem um Sakamoto Days. Aliás, não sei se tem algum outro anime ou desenho animado com essa pegada, mas esse é o que eu conheço. Eu nem sei porque eu tô falando isso. Deixa eu continuar aqui. Enfim, como eu estava dizendo, essa provavelmente nem sequer foi a visão pelas quais esses filmes, essas séries foram pensadas. Isso muito provavelmente foi feito com uma visão muito mais pessoal, algo relacionado com a liberdade da juventude e a pacacidade da vida adulta. Aliás, nem sei se pacacidade existe. Enfim, você entendeu, é uma vida pacata. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que essa mensagem chegue para quem tem que chegar e para isso vai deixando o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário e para ajudar um pouquinho mais, se você for ali embaixo nos comentários, vai ter um botãozinho ali escrito hypar e aí você pode clicar nele e o vídeo vai hypar um pouquinho mais. Mas enfim, por hoje é só, beijinho, tchau.